Olá, sejam todos bem-vindos ao Relativo, programa e podcast sobre o mundo da arte, entretenimento, autoconhecimento e outras coisas intrigantes. Eu sou o Matheus, professor de História da Arte e especialista em semiótica, e serei o seu host, entrevistador e ensaísta aqui toda semana. Este projeto ele é fruto do conselho e pedido dos amigos e pessoas interessadas no mundo da narrativa, da criatividade e de outras coisas curiosas. Esse projeto é ancorado e patrocinado pelos Processos Narrativos, o meu portal de educação. E, para todos interessados no assunto, eu deixarei o link aqui na descrição para vocês. No programa passado, a gente teve aí a oportunidade de conversar com uma psicóloga, falando do mundo do Coringa, do último filme que saiu, com o Joaquin Phoenix, ganhador do Oscar, inclusive. Baita filme, baita discussão, está disponível no Spotify e no YouTube. Hoje a gente vai se distanciar um pouco desse cenário da psicologia, porque eu acabei por fazer uma amizade, que eu acho que é isso que as redes nos proporcionam, né? Fazer amizades novas para conversar sobre coisas diferentes. Com o Alberto, que eu já vou convidá-lo ele a se apresentar. O Alberto é professor, tradutor, flerta aí com o mundo da literatura e é um profissional aí dessa área. E aí, Alberto, tudo bem, cara? Obrigado por ter aceito aí o convite. Olá, Matheus. Olá, pessoal que nos escuta. É um prazer, eu agradeço. O prazer é meu, eu agradeço o convite de participar desse programa que eu vim a descobrir, infelizmente, há pouco tempo, mas felizmente eu vim a descobrir, porque passei a ser um grande admirador aí do seu trabalho. Que legal. Eu, algum tempo atrás não, desde que eu comecei a realmente fomentar minha leitura no começo da faculdade, hoje como professor, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, Alberto, já te convidando a falar do teu trabalho de alguma forma, é essa capacidade da tradução das línguas, né? Quando a gente vai comprar uma obra, seja um livro, seja assistir um filme legendado, a influência do tradutor, que eu acredito que seja a sua profissão, eu quero te perguntar quanto tempo tu faz isso e como que tu chegou nesse trabalho. Então, já te apresentando e deixando uma pergunta para depois qual é a influência da tradução aí na leitura das diversas obras que a gente consome? Muito pertinente e muito importante aí a tua pergunta. A gente já vai chegar lá. Deixa eu me apresentar brevemente, né? Eu trabalho como tradutor já desde 2010, são cerca de 10 anos, né? Indo para 11 anos aí. Desde 2017 eu me especializei daí na tradução para editoras, especificamente a editora Alta Books, onde eu tenho o maior volume de projetos, né? Hoje eu estou trabalhando aqui na tradução do meu 17º livro, né? Eu já tenho 16 livros traduzidos, estou aí caminhando na tradução do 17º. Também trabalho na parte de revisão de tradução, né? Ali na editora, por exemplo, a gente tem quatro estágios assim para produção de um livro que vai ser traduzido na parte de texto, né? Sem contar diagramação e tudo. Então, o tradutor faz a sua parte, depois vem alguém e revisa a tradução, né? Essa revisão a gente chama lá de copy desk, que daí você vai cotejando o original, vendo se a tradução está de acordo, se não pulou nada, se tem algum erro ali de interpretação, e deixar o texto um pouco mais fluido, digamos assim, né? E depois vem duas etapas de revisões gramaticais. Eu trabalho também nessa parte de copy desk e fiz também, coincidentemente, 16 livros aí nessa parte, né? Fora esses trabalhos de tradução para editora, eu também faço bastante trabalhos de tradução para empresas aqui da região de Itajaí, né? Também já trabalhei lá em São Paulo, nasci em Santo André, cresci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Tatuí. De Tatuí eu fui viajar, fui para alguns outros países, né? Depois voltei, fui para Maringá fazer faculdade, encontrei a Raquel, nos casamos, fomos viajar mais um pouco.
Olha só. E quando voltamos, a gente teve a oportunidade de vir aqui para Itajaí. Eu já tinha vindo com ela anos antes, né? Tinha me Uhum. apaixonado pela região e não pensei duas vezes para a gente poder voltar para cá, né? Então, nessas viagens eu aprendi inglês, né? Eu cresci numa família um tanto quanto multicultural, digamos assim, né? Uhum. Meu pai vem de família alemã, ele aprendeu alemão em casa, né? Foi aprender aqui do interior aqui de Porto União, em Santa Catarina. Uhum. Então na vila ali eles só falavam alemão, né? Aí eles Exato. foram aprender português depois, né? Posteriormente. Então, e por parte de mãe, a família da minha mãe são de judeus. Então foi uma junção aí de judeus com alemães, né? E Olha meus só. avós conversavam bastante em Yiddish, né? Que é Uhum. um dialeto, né? Que tem a base de hebraico e alemão que os judeus orientais usavam e usam, né? Os descendentes usam até hoje. Então, eu cresci nesse ambiente multicultural, de uma forma ou de outra, bastante gente ali na família já falava inglês e tudo. Então, essa ideia de idiomas, né, diferentes nunca foi algo assim assustador ou algo que assim travava. Pelo contrário, eu sempre fui bastante atraído para isso, né? Interessante. Essas viagens eu consegui praticar né, e mergulhar na prática né, dessas linguagens, e é assim que a gente vai aprendendo. Tu Obviamente, teve, tu teve a chance de visitar as terras natais dos teus familiares? ainda não, ainda não. Eu não conheço ainda a Europa, eu gostaria de visitar vários países lá, né? Uhum. Estávamos com planos de ir, mas né, o, o coronavírus segurou um pouco os nossos planos. Vamos ver aí quando vai ser possível. Em breve a gente está pensando em. Enquanto tu falava aí dessa tua experiência em casa com as multilínguas, pensando aqui de forma poética, é como se teu trabalho atual fosse estender um pouco a tua casa, né? Tu tá esticando a tua casa, porque tu já Pois vivia isso de certa forma, né? é, de certa forma, sim, né? Porque o ser humano ele é comunicativo por natureza, né? Acredito eu. E a ferramenta que vai ser utilizada, né, para fazer essa comunicação, ela é variável, que são os idiomas. Mas o ser humano é o mesmo, são as mesmas cordas vocais, são o mesmo, né, mesma estrutura física que a gente tem, né? Uhum. Então, somos capazes de produzir todos os sons que existem em todos os idiomas. É só uma questão de treino. Exatamente. Aí, só Tem- para encerrar a minha jornada ali, eu acabei, né, estudando, fiz faculdade de administração, aí depois eu fiz faculdade de letras, português e inglês, posteriormente fiz uma pós-graduação em tradução de inglês, né? Então a minha atuação foi indo aos poucos, né, com idiomas desde casa, depois com essas viagens, comecei a dar aula de inglês na volta, e foram surgindo trabalhos de tradução, fui pegando, fui fazendo, e aí eu comecei a perceber o seguinte, que embora não seja uma profissão registrada, reconhecida no Brasil, Uhum. né? Mas o que o tradutor faz não é para amadores, não dá para brincar de traduzir, né? Sim. Porque você tem uma responsabilidade muito grande ao, ao trazer uma ideia de outro idioma, né, para o idioma alvo, né? Deixa eu Que é, fazer uma pergunta em cima disso e já quero a tua opinião especializada. O tradutor, querendo ou não, é um novo criador do assunto na próxima linguagem, né? Tu recria o texto. Tu não simplesmente o traduz como a gente pensa. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Em tempos idos antes do Netflix existir,
para aqueles que baixavam e ainda baixam filmes da internet, e aqui eu não estou fazendo apologia à pirataria, tu tinha que procurar algum canal de acesso que traduzisse as legendas dos filmes que você queria assistir na época. E às vezes as legendas vinham com uma qualidade horrível de tradução. Aqueles que tinham um bom ouvido para inglês viam que o que estava na legenda não era uma boa tradução. Mas o que é que categoriza uma boa tradução? Eu aprendi um termo recentemente que se chama localizar os termos. Ou seja, as gírias americanas não são as gírias brasileiras. João e Maria lá não é João e Maria aqui, são termos diferentes. Então, como você está falando, não é coisa de amador. Ou seja, necessita investigação e criação propriamente dita. Você se sente um autor como tradutor também? Não necessariamente um coautor, um papel secundário, né? Uhum. Porque eu não estou criando a ideia, eu estou apenas transportando ela para essa realidade, né? E quando eu digo que tem que ser trabalho de profissional, porque é bastante comum, assim, viajei, aprendi um pouco inglês e tal, quero Perfeito. pegar umas traduções aí e tal. Né, muita gente que faz os trabalhos freelas, como chamam por aí, né? Isso. Pega um bico aqui, outro ali, tudo, mas é uma atividade da qual, se mal feita, né, ela causa muitos estragos, né? Então, o que é uma boa tradução, respondendo a sua pergunta? Uma boa tradução é aquela que tem uma fidelidade canina ao original. E quando eu digo ao original, não é as palavras exatas usadas. Uhum. Tem esse lance que você mencionou, que é a localização, ou seja, vou dar um exemplo de uma frase bem curtinha, bem simples. Eu gosto de usar ela porque ela representa bastante essa ideia da localização e da fidelidade ao original. Por exemplo, digamos que a frase em inglês que a gente vai traduzir para o português. Uhum. Então, a frase em inglês é a seguinte: Faith is a five-lettered word. Uma das formas de montar essa frase é assim, né? Ou Faith is a word with five letters. Né? Tem Uhum. algumas formas de dizer que está falando que fé é uma palavra com 5 letras. Como é que a gente traduz? Acabei de traduzir literalmente, né? Fé é uma palavra com 5 letras, é o que está dizendo Sim. o original. Sim. Né? Porém, não faz sentido eu manter isso em português, porque fé em português não tem 5 letras, tem 2. Exato. Mas e aí? Eu vou mudar a parte aqui, ou seja, são 2 letras. Estou indo contra o original? Pelo contrário, essa é a fidelidade ao original. Você fez uma localização dessa mensagem para o idioma alvo. Então, os grandes erros assim de tradução estão aí, né? Nessas pegadinhas. Tem muitas expressões que você tem que trazer para a realidade do idioma alvo, né? Exato. E aí sim entra o papel que eu falei de coautoria, porque embora a gente tente manter a maior proximidade possível com as palavras escolhidas pelo autor, Uhum. pode ter, né, então, em português, por exemplo, a pessoa está feliz, está contente ou está alegre, né, são sinônimas essas palavras, mas qual palavra o autor escolheu? Por que ele escolheu? Tem alguma ele tá montando aí uma sonoridade no texto, está fazendo alguma referência. Então, você tem que investigar isso para saber qual palavra você vai usar. É uma parte no todo, né? Acho que faz mais sentido. Exatamente. Imagino que no processo de traduzir, tu lê a obra uma infinidade de vezes, ela vai se tornando natural para você. Imagine que uma palavra caiba bem no contexto do parágrafo, da página ou do corpo do texto, né? Sim, e daí essa é a questão que também vai entrar o estilo do tradutor, né? Tem um pouco, sim, embora o melhor tradutor é aquele que é invisível. Legal. Você lê o livro, você nem desconfia que é uma tradução. É um livro tão fluido, tão gostoso de ler, você fala, não, aqui, né, assim, não percebe
as intervenções do tradutor. Esse é o melhor tradutor que existe. Aquele que é quanto mais invisível o tradutor, melhor ele é. Interessante. Então, aí tem algumas questões que talvez eu prefiro escrever de tal forma, que tem essa liberdade, não vai influir no texto, então às vezes eu prefiro da forma A, você prefere da forma B. As duas têm a 100% de fidelidade, então entra um pouquinho também o estilo, né, do tradutor, mas isso tem que ser minimizado para manter o papel aí do autor. Isso é tão curioso porque, por exemplo, eu como consumidor bastante intenso de literatura, que eu vi acontecendo comigo? Tá, tudo bem, vou lá, consumo os livros da Editora 34, vou lá, consumo os livros da LPM Pocket, da extinta Kozak Naif, e um dos meus livros favoritos é Moby Dick. Eu acho que Moby Dick tem duas traduções no Brasil. E na época eu li da Kozak Naif e achei fantástico. E eu resolvi comprar nova pela Amazon. E daí eu vi que tinham coisas diferentes e o livro para mim pareceu mais pesado, mais chato, menos intenso. E daí eu percebi, uau, eu estou lendo uma tradução diferente. Então hoje, ao comprar livros, eu primeiro compro tradutor. Eu olho assim, será que esse é o tradutor que eu gosto? Eu estou atrás de um livro que é muito difícil de ler, que é o Fausto do Goethe, né? Que é literatura erudita, sei lá o quê. E eu gosto de uma tradução que é de 200 anos atrás. E eu nunca mais encontrei esse cara. Eu só encontro as renovadas. E as renovadas, na minha opinião, são muito duras. Então tu vai ganhando, parece que um senso estético disso que tu falou. Tem tradutores que se fazem tão presentes que eu tô lendo aí não uma coautoria. Ele reescreveu do jeito dele. Eu acho que é isso que tu quer dizer de alguma forma também. Sim, exatamente. Agora, traduzir poesia, né? Você tem um poema ali para fazer a tradução, você tem duas opções. A primeira, você traduz as palavras em inglês e quase com certeza elas não vão criar nenhuma rima, nenhuma estrutura Isso. aí em português. Mas você está transpondo, o que ele falou foram essas palavras. Essa é a maneira né, que você mantém a transparência do original, né? Porém você perde a beleza poética. Agora, há uma outra maneira de você recompor essa. Aí sim eu acho que quem traduz poemas, né, tem que ser um autor juntamente com um autor, né? O tradutor tem que ser um autor porque daí ele tem que trazer, buscar as rimas e tem que recompor. Gerar o Isso daí é efeito de novo, né? Porque ao final de um parágrafo, ao final de um parágrafo artístico, diferente de um parágrafo técnico, é que tem que surgir um efeito estético ali, né? Causar uma impressão. isso. Essa é a parte que eu acho que essa é a parte que eu quis dizer com autoria, porque se tu não tem certa sensibilidade com o que tu tá lendo, e quando eu falo sensibilidade é também captar talvez a parte entre aspas mais universal que o texto quer dizer. E daí esse é o efeito ruim que se diz que pode acabar acontecendo num leitor mais para frente. Né? Sim, aí depende também da qualidade do tradutor como leitor, né? Um bom tradutor precisa de muitas habilidades, né, para ser invisível, acredito seja o objetivo, né? Uhum. É um bom leitor para primeiro entender essas nuances que tem aí no texto, né? Esses detalhes, né? Essas sutilezas que vão criando a beleza do texto em si, né? Justo. E também precisa ter essa referência então de leitura. E assim, um termo técnico aqui no ramo de tradução, tem uma diferença entre fazer tradução e fazer versão. Fazer tradução é você traduzir de qualquer idioma para o português. Certo. Fazer versão, você vai traduzir de português para qualquer idioma, né, outro idioma. Então, eu trabalho principalmente com tradução. Já fiz algumas versões, né, principalmente de documentos para empresas e tudo. Recentemente eu trabalhei na versão de português para inglês de uma antologia
de escritores em língua portuguesa, que foi muito interessante, porque tinham alguns poemas ali, eu me vi nessa encruzilhada, e aí, vou manter o original ou vou tentar recriar aqui, Entendo. né, a rima e tudo mais. Então, e para você fazer uma boa tradução, ou seja, de qualquer idioma para português, por incrível que pareça, você tem que saber mais, assim, acima de tudo, você tem que saber muito bem o português. A sua terra natal, né? Isso que eu queria te perguntar, o que é mais difícil para ti, a versão ou a tradução? Para mim é mais difícil a versão, né? Porque eu estou muito mais acostumado em escrever em português do que escrever em inglês, né? Então eu Certo. faço versão, e geralmente quando eu faço versão eu tenho algumas parcerias, né? Tem alguns colegas que me ajudam com isso porque são nativos, né? Nativos, né? Então, para ele a leitura vai ser, por mais que a gente estude e tal, a gente tem, né, nós lermos um texto em português tem um olhar diferente. Por isso que eu peço para eles revisarem esses textos que eu escrevo, né, em inglês, e eles vão me ajudando com alguns detalhes, algumas coisas assim que passam, né? Então, mas para mim é mais difícil fazer essa versão, né? Dos trabalhos que tu, desculpa, dos trabalhos que tu compôs nesses últimos anos, qual que é o teu, tem um favorito? O tradutor costuma ter um favorito de tradução? Olha, é difícil você, isso é um sentimento, um sentimento bastante peculiar, né? Trabalhar com um livro, porque pelo menos quando eu estou trabalhando com o livro, eu começo um relacionamento com ele, né? Uhum. Chegou primeiro quando chega a negociação com a editora e tal, chegou o contrato. Certo. Chegou o contrato e eu assinei o contrato, daí eu vou ter acesso aos arquivos. Aí eu começo a baixar os arquivos, instalar as fontes aqui do arquivo e tal. E aí começa um relacionamento, eu vou lendo, vou sondando, vou fazendo uma pesquisa, né? Porque tem um trabalho muito grande de pesquisa em alguns materiais, alguns são muito Justo. técnicos, outros têm muitas referências externas, então tem que ter todo esse material aí já mais ou menos sondado. E ao longo do projeto, quando vai chegando ao fim, dá um pinguinho de tristeza, assim, né? Você fala, pô, acabou. Mas daí começa outro. Então, tem essa, né, um certo apego durante o projeto, mas depois, né, você começa com outro. Então, Todos são um filho, então? todos têm. É que nem perguntar assim para os pais, né? Qual que é o teu filho favorito, né? No fundo, eu acho que os pais têm mais preferência Afinidade com um ou outro? com, sei lá, né? Isso aqui tá mais do jeito que eu queria, né? Fala mais do assunto que eu gosto, sei lá. Mas assim, né? Eu fiz alguns livros que me chamaram bastante atenção, que me ensinaram muito, porque acima de qualquer coisa, eu sou um leitor desse livro, né? Então o livro Exato. né, trouxe bastante assunto. Alguns livros bastante polêmicos aí que eu traduzi são do psicólogo canadense Jordan Peterson. Né? Ele ganhou bastante Ah, notoriedade nas últimas. o Maps of Meaning é teu? Não, Maps of Ah, Meaning não foi para a nossa editora, foi para tá. realizações, se eu não me engano. Eu Que é tenho ele um aqui, já ia ficar assustado. fabuloso, é um livro É, assim muito denso, muito profundo, mas eu acho que de uma genialidade muito grande as interpretações que eu já não li inteiro, mas eu li bastante desse livro aí. eu também. Mas eu li o 12 Regras para a Vida, né, Uhum. que é um livro que veio aí, digamos, foi a cara dele mais não tão acadêmica, mas mais Mais popular. degustável, assim, né? Dá pra ler tranquilo. Né? Vai ser publicado em breve aí uma biografia sobre ele também. Uhum. Né? E é um cara bastante polêmico, assim, né? Independentemente de eu concordar ou não com o ponto de vista dele, Mas o Jordan Peterson, ele tem duas faces. Tem a face que a mídia fez dele, ou que ele fez dele na mídia, como
entrevistado e ele como professor acadêmico, porque os livros não posicionam uma bússola política, como todo mundo pensa, e é mais um trabalho de investigação de comportamento, né? É por isso que todos deveriam ler, por isso que eu adoro ele também. Dois livros publicados até hoje, né? São esses Uhum. dois. Centenas e centenas de artigos, né? Exato. Mas foi o primeiro livro assim que teve um número muito grande de exemplares vendidos, né? Então me marcou muito esse projeto, né? É Uhum. um dos livros assim dos top 5 aí da Amazon nos últimos desde 2018, um Exato. dos livros que vende muito na editora também e foi assim, acho que primeiro um projeto que ganhou um alcance tão grande e eu, né, causou um sentimento bastante marcante em mim no sentido de falar assim, né, milhares e milhares e milhares de pessoas estão tendo acesso a uma mensagem que eu tive o privilégio, né, de construir. Claro que nem sempre a minha frase é a frase final, passa pelo Claro. copydesk, passa pelo revisor. Alguns livros têm revisão técnica, né? Passa, às vezes, por alguma correçãozinha ou alguma preferência da editora, né? Então, nem sempre quando o que está lá do tradutor final, o que está no trabalho final, é necessariamente erro ou acerto do tradutor. Nem sempre. Muitas vezes, sim. Né? Eu já fiz alguns trabalhos de tradução de legendas, né? Trabalho com legendagem também, já fiz para Netflix e para Sony algumas séries, né? Como é que funciona o trabalho com eles? Funciona assim, por isso que eu me lembrei agora desse aspecto. A Sony, por exemplo, Uhum. eu trabalhei em algumas séries em espanhol, né? Eu fiz tradução de espanhol para português e algumas em inglês também. A Sony, por exemplo, manda um manual de redação e eles, pelo menos era assim, né, alguns anos atrás, Sim. eles deixam bem claro, olha, não aceitamos uso de palavrões, então tentem, mude, né, evitar ao máximo usar o uso de palavrões e coisas assim. Então, aí o cara lá no original solta um fuck you, alguma coisa assim, essa Então, como é que palavra. acontece daí? Aí você tem que falar droga, né? Ah, Antigamente, entendi. me morda, essas soluções assim, né? Que, sim, dá uma ideia, mas não é exatamente aquela lá, né? Você Já, né? recebe, você recebe, já deixa eu falar da Netflix. Tu recebe o filme versão americano, legendado, e daí tu legenda daí, ou é de ouvido? Depende do projeto. Alguns projetos eles vêm porque a legendagem ela tem dois processos importantes. Não é só a tradução, Uhum. né? Ela tem também o que é chamado de marcação. Ou seja, quando exatamente ela entra e quando exatamente ela sai. Certo. É um trabalho muito técnico também, porque cada letra e cada espaço conta como um caractere, né? E daí tem um número máximo de acordo com cada projeto, né? A Sony Uhum. tem, a Netflix tem um número, então tem um número máximo que ela pode, a largura ali que pode permanecer e o tempo que ela aparece na tela também ela varia. Então a tradução perfeita muitas vezes ou não cabe ou ela não, ela fica muito grande e ela vai ter pouco tempo de exposição, então você tem que Já tive essa experiência, acredito que muitas pessoas já tiveram, de ver o ator falar demais e ter pouco texto, ou ter pouco texto e não ficar o suficiente na tela. Acho que todo mundo já passou por isso. aí é uma arte você encontrar as palavras certas, mas aí a legenda, como é mais rápido, assim, né, ela Uhum. não precisa ser tão complexa quanto a fala. Passando a ideia, acho que já é interessante. Mas a Netflix ela vem com manual dizendo, olha, seja o mais fiel possível ao original. Se eles falaram palavrão, encontre palavrão que seja correspondente Olha aí no só. seu, né? E daí alguns projetos vêm sem essa marcação, e daí aí tem nem sempre quem é o tradutor da legenda faz Uhum. a marcação,
marcação, né? Às vezes eu faço marcação também, Tu né, faz? para projetos, eu já fiz também. Mas tanto da Sony quanto da Netflix vieram já marcadas as legendas. Algumas vieram só marcadas, outras vieram já com o texto em inglês, né? E a gente foi daí traduzindo ou em espanhol, né? Sim, Digamos assim, se o áudio era em espanhol, a legenda era em espanhol. Se o áudio era em inglês, a legenda era em inglês. entendo. Já marcada, e a gente só foi adaptando aí o texto. Qual que é o tempo médio que um tradutor, ou no caso você, que eu acho que isso é bem pessoal, qual é a relação disso com o contrato? Qual o tempo de trabalho que tu leva para traduzir um livro médio aí, sei lá, de 300 páginas, algo assim? Um mês. Um mês? Um Você mês. que define isso com quem te contrata ou eles te dão o tempo? Não, assim, há uma, digamos, um tempo médio que vai de 1 a 2 meses, né? Há um esquema de prazos que a editora passa para a gente que é bastante razoável, né? Ou seja, quantas páginas espera-se que você traduza por hora deste Uhum, livro, mais ou menos complexo. Então, 2 páginas por hora, beleza. Então, o que a editora pede é um compromisso diário de uma média de 5 horas. Então, eles já fazem a média. Então, vão ser 10 páginas diárias. Então, são 30 dias de trabalho para 300 páginas. Não sim. necessariamente 30 dias corridos, porque desse, né, tem fim de semana. Então, aí, digamos, um livro de 300 páginas, aí você pode fazer aí uma média de um mês e meio, no máximo 2 meses, né? Entendi. Da dificuldade, né? Às vezes surge algum percalço e tal. Às vezes o livro é, é acabou de ser comprado, é lançamento, é best-seller, então para tudo que você está fazendo, concentração total Foco nesse. total. E o tempo de tradução para um filme de 2 horas? Para cada minuto de. Só a tradução, o tempo médio é de, para cada minuto, você gastar de 3 a 4, cada minuto de legenda, para traduzir, adaptar, você deve aí de 3 a 4 minutos. Então, a cada 10 minutos, você vai gastar 40 minutos de trabalho, alguma coisa Entendo. assim. Que Então, tem gente loucura. que, dependendo do filme, passa um pouquinho aí. Então, 2 horas, né? Daí 8 horas aí de trabalho. Interessante. Tu que tem contato aí com editor há algum tempo e visto como é que está o mercado editorial nos últimos tempos, bastante gente comprando livro pela internet, a Amazon ganhando super popularidade, bem legal isso. Houve-se essa imaginação de que a mídia livre ia acabar por causa dessas fontes digitais hoje em dia. E ouvindo o que tu tem para falar aqui, só me confirma uma coisa: o livro não vai deixar de existir. Por quê? Ele é, na minha opinião, uma boa forma de afirmar que um trabalho é bem feito, porque passa na mão de tantas pessoas e é corrigido e lido tantas vezes que o livro ele é ainda uma mídia super útil. Eu sei que existem livros que são feitos de forma simplista e eles são superficiais, mas ele, na minha opinião, ainda é uma mídia com tanta triagem que no final, o processo final é sempre mais ou menos positivo. O que você acha? Eu acho assim que o livro físico, ele é um objeto incrível, né? Ele não depende de, de internet, de energia elétrica para você Sim. fazer uso dele, a não ser que seja à noite, coisa assim. Sim. Pode usar uma vela, coisa assim, mas ele tem todo um apelo sinestésico ao aprendizado, né? Exato. Dependendo de como cada um aprende mais, se é mais visual, mais auditivo, ou precisa mais do toque, né? Então, Exato. ele é uma conversa que você tem é uma aula à distância, digamos assim, mas diretamente com o autor, né? Justo. Vivo ou morto. Então, ele é um registro aí bastante simbólico aí nesse sentido.
Agora, eu também acho que a forma do livro físico, ela tende a abrir mais espaço, como isso tem acontecido, ao livro digital, né? Eu passei a ler livro digital há alguns anos, uns dois anos atrás, a muito custo. Tinha muito livro aqui em casa e não tinha mais espaço, e, né, Exato. queiramos ou não, é muito mais prático, gasta menos papel e tal. Você tem um dispositivo como um Kindle, né? Como tem um outro que eu esqueci o nome também, mas que você tem milhares e milhares de livros aí num aparelho compacto, que tem uma tela Além de especial. facilitar a compra, né? O preço fica mais acessível. Facilita muito o processo. Então, eu acho que o que nunca vai deixar de existir é essa conexão de nós, seres humanos, com a literatura, com a leitura, né? Embora a forma que a gente vai fazer isso provavelmente vai mudando. Não acredito que o livro físico vá simplesmente parar de existir, como Uhum, Rio não deixou de existir, né? Tantas exato. daí hoje chamadas de vintage, né? Ainda continuam, então o livro físico continua também, mas está abrindo bastante espaço para os livros digitais. Agora, com a pandemia, deu uma boa sacudida no mercado, né? As vendas baixaram bastante, mas logo em seguida começaram a retomar, porque quanto mais gente foi ficando em casa, o livro foi uma saída, uma válvula de escape para Com muita gente. certeza. Com Então, certeza. Tanto é que, na minha opinião, o livro ele talvez seja esse vintage sempre atual, ou de alguma forma sempre se renova. A Dark Side, né, a editora que pega aí esses clássicos do terror ou até novas literaturas de terror e acabam vendendo o livro como um editorial de beleza estética na capa, né? O pessoal compra os box, começamos essa onda dos box e das capas e das lombadas bonitas para rechear a prateleira. Tudo bem, o livro agora se compra pela capa. Eu não sei se gerou novos leitores por causa disso ou novos consumidores de design, mas de qualquer forma eles ainda estão permeando as casas. Isso é muito bacana. Uma pergunta capciosa: tradutor fica rico? é a mesma coisa que perguntar, né? Isso depende, e independe, é, até certo ponto, fica rico e não fica rico. Essa é a minha Tá, resposta. E não, certo. depende, tudo depende, né? Tem algumas profissões que são muito mais é, trazem Bem um retorno remunerados, né? maior, né? Comparar, por exemplo, né, um médico, um advogado, com um professor a nível que não seja, por exemplo, uma universidade federal e tal. Certo. Mas depende também do seu contrato, né? Você pode, ao assinar o contrato, você pode ou não ceder os direitos autorais. Se você faz a cessão temporária ou permanente dos direitos autorais para a editora, eles tendem a pagar um pouco mais por isso, mas você não ganha por cada exemplar vendido, né? Certo. Eu me lembro, tem tradutores, por exemplo, que não cobram zero pela tradução, mas Uhum. eles no contrato eles deixam lá, eu quero tantos centavos por cópia vendida ou tanto por cento por cópia vendida. Então, dependendo do esquema que você faz no contrato, sim, é um trabalho bastante rentoso, mas é um trabalho bastante técnico também, né? O que mais o que paga mais nesse ramo aí é fazer interpretação, que Como eu é que faço funciona? também, que para mim é uma das atividades mais difíceis nessa área, né? E aí que daí o termo técnico é o intérprete, né? Fazer a Uhum. interpretação é a tradução oral, não é escrita. E Sim. daí essa atividade tem duas modalidades. Uma se chama a tradução consecutiva, que é o palestrante fala, para, e o tradutor fala logo em seguida. Ah, sim. Então, essa é consecutiva. E tem a simultânea,
E geralmente a consecutiva, o tradutor fica ao lado do palestrante, ou perto ali, né? E a consecutiva a gente fica na cabine, né? Então não para, ele vai falando direto e a gente vai seguindo atrás. Já Né? fez as duas? Já fiz as duas, eu faço bastante desses trabalhos aqui no Tribunal de Justiça do Estado, ali em Florianópolis. Uhum. Em 2015, se eu não me engano, eles acabaram entrando em contato comigo, foi contato de um contato, de um contato, que acabou chegando em mim e me chamaram para fazer uma tradução consecutiva ali, né? Dois juízes canadenses estavam vindo aqui para falar sobre mediação, né? Uma nova, uma forma de tentar não levar o caso adiante e resolver antes, né? Então Olha, deve ser no mínimo intenso esse processo de mediação consecutivo. então, e daí foram 4 horas de reunião só com os desembargadores, com o presidente ali do, né, tribunal e tal. E depois eles fizeram uma palestra aberta ao público, né? E daí lotou o plenário ali e tal. Então, esse é um trabalho bastante de tradução consecutiva, né? Até que vai relativamente de forma tranquila, né? Agora, aí depois que eu fiz esse trabalho, eles começaram a me chamar outras vezes e desde então, pelo menos 1 ou 2 eventos ao ano eu vou atender ali. O último que eu fui fazer foi uma palestra sobre um congresso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, com palestrantes de vários lugares do mundo, né, da Itália, da Noruega, da Eslováquia, né, da Inglaterra. Então, sotaques diferentes, é tudo na cabine, né? Então, esse é o grau, acho que mais hard, mais difícil, né, nessa... Eu acho que não dá para dizer que o tradutor não tem emoções, então. Né? E é o também que o melhor paga, né? Então, nesse sentido aí também, né? Às vezes acaba compensando, mas também não é um trabalho que você vai, vou fazer ali. Não, cara, tem que estar muito bem preparado, porque num piscar de olhos ou você acaba com a reunião ou você, né, deixa um ambiente mais leve, né? Imagina você estar fazendo a tradução ali consecutiva, a Sim. interpretação, seja ou na cabine e tudo mais, e, né, como, né, acontece de vez em quando as piadinhas no começo, né, da apresentação, então um dos casos famosos é o cara, né, chegou e falou assim, eu quero agradecer, né, falando em inglês, né, quero agradecer aqui especialmente a pessoa tal, e esse cara aí é um SOB, né, é de Son of a Bitch, né, Son of a Bitch. E daí, né, e agora FDP. Pronto, saiu. Não saiu. Aí você criou o clima. Você criou a tensão. Entendi. Que o cara queria. Só que daí ele solta em seguida falando, sweet old buddy, né? O meu bom e velho camarada aqui. E daí você fez um FDP e agora como é que você vai fazer a recolocação dessa piada, né? Então, algumas soluções. Nesse caso, né, a saída foi, não, ele é uma flor de pessoa. Mas já aconteceu de, assim, ser uma piada intraduzível, por isso que geralmente, quando acontece isso, eu tento chegar no palestrante antes e falar, tem uma piada que você vai contar para ver se eu consigo adaptar. Boa. Então, ou, em último caso, tem que fazer, né? O que deu mais resultado, assim, com apoio total da plateia, né? Foi uma piada intraduzível de um cara da Eslováquia, ele estava ali, contou uma piada que, sim, para a gente não tem sentido, não conseguia nem imaginar um caminho para abordar essa mensagem para que tivesse humor. Né? Eu já saquei em seguida e tenho que falar assim, olha, na cabine, fala, olha, muito ele está contando uma piada intraduzível, mas eu peço ajuda de vocês para não, né, para ninguém ficar aqui sem graça. Ele vai acabar, eu vou contar 1, 2, 3 e todo mundo vamos dar risada junto. Tu já fez isso? Tu fez isso pelo cara? Cara, o pessoal gargalhando, coisa assim e tal. E
né? Ó, posteriormente, após a reunião, depois eu explico para quem tiver interesse e por que ela é intraduzível. E bola para frente. Que loucura! Isso falando agora me faz lembrar dessas traduções consecutivas, quando a gente aqui está assistindo o Oscar, né? Tem um cara já traduzindo para a gente ali, e de vez em quando ele fala assim, ó, o palestrante, o ator tal, acabou de fazer uma piadinha e a gente não vai traduzir. Tipo, eles falam para ti, né? Ó, não, ele fez uma graça ali que a gente acha que é papo pessoal, então não dá para traduzir. Eu acho que acontece normalmente, né? Principalmente Oscar, né, tem muita coisa específica ali do Isso. país, né, muita piada específica da política, da cultura de lá. Então, né, tem que ter um poder aí de conhecimento e de fazer essa transposição muito grande. Aqui no Brasil tem algumas... É um trabalho difícil de fazer, sabe? É muito difícil de fazer, mas tem algumas, assim, algumas traduções dessas que são simultâneas que assim, é ruim de assistir, né? Uhum. É esquisito, né? Agora eu recomendo muito, gosto muito, acho que um dos melhores aqui no Brasil é o Ulisses de Carvalho. Ele tem um canal chamado Tecla SAP. Recomendo. Ele fez essa tradução simultânea pela Bandeirantes, né? Uhum. Ele traduziu o Trump nos debates ali, e ele consegue trazer uma naturalidade, ele tem uma precisão, assim, de uma qualidade muito alta. Então é raro você Interessante. ter assim, uma pessoa assim, né? Esse aí é muito bom. Eu recomendo bastante para quem tiver interesse, seguir o canal dele e tal. Não como exatamente tradutor agora, mas como consumidor, alguma obra que você tem como favorita? Então, é aquela coisa do filho, né? Eu gosto assim, de literatura, cara. Eu tenho algumas preferências já bastante antigas. Eu gosto muito de José Saramago, é um dos meus autores favoritos, né? Tem muitos livros dele aqui. E ele tem um estilo todo peculiar de escrita, né? Então, Exato. Com as pontuações. então ele tenta reproduzir o diálogo, tenta reproduzir ele deixa um parágrafo inteiro ali, né? Então tem essa questão aí. Agora, é, o, eu gosto também do Lima Barreto, tudo, mas tem um livro, vou até pegar ele aqui, ó. Tem um Pega. livro que eu li, não é que é meu favorito, mas ele me marcou muito. Porque a tradução foi muito boa. O livro é Eu Sou Ozzy, da Eu Bin sou Virá. Ozzy. Eu Sou Ozzy. Ah, é a É biografia do Ozzy. a biografia do Ozzy Osbourne. O Marcelo Barbão é quem fez a tradução. E esse foi um livro que eu li e tive aquela impressão, falando assim, puxa vida, parece que é o Ozzy que está escrevendo em português. Que Né? Sem eu legal ter essa que foi sensação. uma tradução, então me chamou a atenção, destaco e elogio aqui o Marcelo Barbão pelo bom trabalho. Né? O Ozzy é meu cantor, né? E quando com Black Sabbath, minha banda favorita. Eu acho que até quem não gosta do Ozzy, do Black Sabbath, conhece o Ozzy como figura, né? Conhece o Ozzy como, vamos usar o termo do momento, influencer de uma época, né? Totalmente. Não só ele, né? Foram nascendo ali, né? Tantos ícones naquela região e naquela época que hoje em dia, né? Por mais isso não é saudosismo, mas assim a gente Sim. tenta encontrar a mesma qualidade e é um pouco raro a gente É ver. único, é único. Tanto que eu também gosto bastante de metal e rock. E quando a gente procura uma banda nova, ou um trabalho novo, quando tu quer elogiar uma banda, tu fala, pô, eles parecem muito Black Sabbath. Tipo, parece, né? Tipo, a banda ainda não tem a sua própria identidade e ela é um mero parecer. Mas a gente acaba vivendo sim na sombra de alguns artistas até conseguir um novo respiro estilístico, musicalmente falando, principalmente, né?
Então, baita Sim, banda. sim. E eles criaram esse estilo novo, né? A mesma coisa na literatura, né? Então você vê ícones que vão surgindo e tem essa corrente, né? Essa força dentro de si que conseguem moldar e criar, né? Estilos, moldar gerações né? Construir de maneira muito fluida aí novos estilos. Eu vi uma entrevista faz pouco tempo do Guimarães Rosa, né, escritor do Sertão Veredas, que ele está na Alemanha, se não me engano, na entrevista, e ele está falando português e estão traduzindo ele no programa. E daí os comentários abaixo: meu Deus, mas o Guimarães Rosa não sabe falar alemão, um autor tão grande? Não, ele sabe. Só que o que ele queria promover era um movimento, porque a gente está muito acostumado aqui no Brasil a receber gringo e deixar eles falarem a língua deles e a gente os traduz. Enquanto que lá no Brasil não, a gente quer ir para lá falando a língua deles. Então eu acho isso um movimento muito interessante, porque o Guimarães Rosa é um gigante, então ele tinha força sim para fazer isso. Mas tu sente que a gente a famosa síndrome do vira-lata ainda com os gringos, a gente os respeita mais do que eles nos respeitam? Olha, é uma questão muito interessante essa, né? Eu estava relendo aí a trilogia sobre a história brasileira, né? O 1988, aqueles livros todos ali, Sei. e me chamou a atenção, né, dar uma reestudada nessa questão da formação do Brasil, né, de como aqui era um grande depósito que as pessoas vinham retirar, né, e deixavam só o pior aqui, ou seja, não se planejou criar uma estrutura social, criar uma cidade, trazer educação, isso aí foi depois que aconteceu. Então, Sim. talvez isso esteja no DNA do Brasil, né, da alma do país, ser submisso. Você não acha que é Então, uma vista um pouco pessimista, por exemplo, a coisa não precisa ficar assim a longo prazo? Mas você não, acha que a gente já começa o jogo dessa forma? obviamente que não precisa, só que é, essa é uma questão bastante difícil de lidar. É Não sensível. é só a boa vontade de um ou de outro, tem que ser, né, uma grande mobilização nacional, né? A Sim. gente tem péssimos resultados aí em testes internacionais, né? E porque assim, nesse aspecto educacional, eu sou muito a favor de uma grande revolução, né? A gente tem modelos aí muito antigos. Não é que alguns modelos antigos são excepcionais. Os Exato. modelos, por exemplo, das sete artes liberais, das sete ciências, né, liberais, que ensinavam ali a gramática, a retórica e assim por diante, a gente Isso. não tem mais. Né? Então, A acaba-se. dita, a dita formação clássica do humano, né? Pois é. E o que acontece não dá para chegar e falar, vamos fazer tudo isso agora também. Por Exato. quê? Porque não é, é errado culturalmente, por exemplo, tanta gente que gosta daquela linha de funk brasileiro que só tem, que é Uhum, um filme pornô, uhum, né, narrado ali praticamente. uhum. É cultural isso? Posso falar que não é cultura? Ou seja, por que atrai tanta gente isso e por que está errado eu dizer que isso não é cultura? Será que isso não é uma representatividade da vontade popular? Tudo bem, Exato, porque se tu dá um rótulo, a gente está, não acredito que elitizando ou tirando disso que tu chamou das artes liberais, se encaixa ou não como arte, mas é mais antropológico. Se uma grande quantidade de pessoas utiliza isso como intermédio, isso representa elas em alguma coisa. sim, Assim como em algum momento essa música saiu dos morros ou das favelas e está no que chamam de a festa branca. Se chegou na suposta festa branca, quer dizer que representa aquele povo de alguma forma também. Então, não é simplesmente arte ou não, é outra coisa, né? Representa outra coisa.
Sim, é muito mais profundo. E daí, nesse aspecto de a gente impor ou não, se devemos forçar a língua portuguesa quando o gringo vem aqui ou não, eu Uhum. acho que todas essas raízes, né, sociais, antropológicas, históricas, que acabam definindo um pouco como nós agimos. E eu acredito que o povo brasileiro, sim, ele é mais receptivo, é um povo caloroso, não é à toa que tanta gente vem de outros lugares do mundo para morar aqui, né? Porque sim, Exatamente. até certo ponto é diferente, né? Exatamente. E agora essa questão, né, de idiomas e tudo mais, né? O latim já foi um idioma universal, o grego já foi um idioma universal, né? Agora é o inglês, né? Ou seja, não é isso aí, tem questões políticas, econômicas e históricas que trazem ele Envolvidas. como, né? Ô, Roberto, você lembra quando falavam, e se fala muito, está retornando, que o chinês seria a próxima língua internacional, mundial? Não, mesmo mandarim, sim. O que acontece? Ele já tem um número superior de falantes nativos, né? Agora, para chegar a um nível de idioma universal, precisa ter, sim, o fator econômico envolvido. Ou seja, né, o inglês ganhou muito impulso depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos ganharam essa, né, potencialização toda, Exato. e através da ciência também, da academia, que grandes estudos passaram a ser feitos em inglês. Né? Então, para a gente estar acompanhando, tinha que saber inglês. A China, aparentemente, ainda não tem toda essa potência no sentido acadêmico, as grandes pesquisas não estão vindo da China ainda, para a gente Uhum. só vai entender e acompanhar se souber o chinês ou não, né? E até onde eu saiba, eles também estão usando bastante do inglês, mas é um caso a ser estudado, né? Com certeza. Não descarto, não acredito que aconteça na nossa geração, de jeito nenhum. Talvez em, né, 2, 3 gerações para frente comece a ganhar predominância, né? Mas é interessante porque são idiomas naturais, diferentemente de um Esperanto da vida, que foi criado por um Ah, judeu, verdade. provavelmente, né? Que é um idioma artificial, que ele queria, que com mil palavras você consegue ter aí uma comunicação bastante abrangente. Por Nossa, que que não? e são poucos esse número de palavras comparado ao que uma língua oferece, né? É Então, muito lógica, ela não tem verbos irregulares, né? Sabe quando a gente está estudando outro idioma, mas por que é assim, né? Não faz aham, lógica. aham. Claro que não, porque não é, tem as irregularidades, né? Então, é um idioma lógico, tudo, mas não pegou porque ele é artificial, né? As pessoas não falam ele espontaneamente. Então, não ganha muita Eu, notoriedade. eu Embora, penso que uma linguagem, perdão, eu penso que uma linguagem ela faz um bom trabalho, ou por exemplo, por que que o americano, a linguagem lá dos Estados Unidos é a que mais influencia, o inglês é o que mais nos influencia, porque eles têm uma boa logística de disseminação de arte. Eu costumo pensar sim, que tem um termo que eu adoro bastante, que é o soft power. O soft power deles é distribuir música, série, filme e os artistas. Então, o mundo todo os conhece através do seu soft power, que é o seu entretenimento. Então, uhum, quem detém logística detém a espécie de colonização da linguagem. Então, a gente se sente muito é, conhecedores dos Estados Unidos porque a gente basicamente os escuta todos os dias, o tempo todo. Enquanto que a China a gente não escuta tanto. E soa meio alienígena para os nossos ouvidos, né? A linguagem ela vai influenciando a nossa cabeça e como tu lê o mundo. Além de que eles têm mais de 2 alfabetos diferentes. Então claro, tem uma muita coisa aí ainda para mudar se o chinês for a nova linguagem mundial, o mandarim. claro, com certeza é um outro, ideograma, né? Uma coisa que a gente não está acostumado. Não é só um outro alfabeto, é uma outra concepção, né? De visão de mundo. Cada idioma enxerga o mundo de uma forma diferente, né? E o tradutor tem que conseguir entender essas visões e representá-las de forma diferente, né? O, essa questão da, da
da exposição muito grande à cultura dos Estados Unidos, né? Isso daí, com certeza, influenciou, vai continuar influenciando muito, né? A outros países, como o nosso, a gente, né, sente até familiarizado. Eu tenho alguns livros técnicos que eu traduzo aí, por exemplo, eu sou um dos tradutores da série Para Leigos, né, tem tudo quanto é tipo de assunto e tal. Então, um dos últimos livros que eu trabalhei aí é Mineração de Criptomoedas para Leigos, Olha só. e também sobre a análise de dados do blockchain. E era Sei. interessante, ou mesmo um livro que eu traduzi, que é a Inteligência Artificial para Leigos, um outro que eu fiz revisão, que chama Marketing de Gamificação. Eu quero muito utilizar esse assunto nas minhas aulas agora, que é a gamificação das coisas, né? As empresas estão Para você gamificando as coisas. ver o título, né? Eu fiquei parando assim na página, né? Estava vendo aqui, na frase estava meio a meio, metade português e metade inglês. Só Isso. que você não pode traduzir um termo desse, né? Marketing é um termo em inglês. E já é em inglês. Então você não vai, né? Mercadeio, você vai traduzir? Como é que você vai traduzir isso? Exato. Ou a jogatificação da coisa. Que vem do game, né? Do videogame, que também. Então a gente tem já, né? Aí no nosso DNA da língua portuguesa essas construções, algumas palavras que ficam já em inglês, como insight, tudo. Então os idiomas acabam tendo uns mais, outros menos, mas eles acabam tendo influência uns nos outros. E retomando ali, eu acho que sim, a gente precisa dar essa cara brasileira, né, aos gringos. Não, fala aí, gringo, fala um pouco de português também e tal, para aprender. Isso. Mas, né, como seres aí globais, eu acho importante também a gente conseguir alcançar essa comunicação, né, com outras pessoas, independentemente da ferramenta que a gente vai fazer, se é no nosso idioma, se é no idioma deles. Perfeito. Né? Deixa eu ir encaminhando aqui para o fim, Alberto, e uma pergunta final. Esse papo aqui está muito interessante. Já quero deixar aqui claro que eu espero que tu volte numa próxima vez também. Que é quem quer ser tradutor hoje, o que esperar do mercado, o que estudar, quais competências gerar para ser um bom tradutor. Para ser um bom tradutor, eu indico, primeiramente, você dominar e estudar muito o português, a língua portuguesa. Saber escrever bem, saber regras gramaticais, o novo acordo ortográfico, enfim, estudar aprofundadamente a língua portuguesa. Esse é o primeiro passo. Obviamente, passar a estudar o idioma, você vai traduzir de inglês, então fazer estudos técnicos do idioma, né? Começar a estudar as teorias de tradução, tem bastante livro, né, falando sobre isso, oficinas de tradução, teorias de tradução, para você começar a ter uma noção daquilo, do que é essa atividade. Eu estou terminando um curso aí de um ano com um pessoal lá de São Paulo, que a agência chama Descomplicando o Inglês Jurídico. Então, eu estou fazendo aula de inglês jurídico, né? Nossa Senhora. Tradução de contratos, tradução né? Eu fiz bastante trabalho aqui, né, nos fóruns da região, né, de processos e cartas rogatórias, coisas assim. Então, precisa ter esse conhecimento técnico. Então, pegar uma área que você goste, né? Gosto de jogos. Então, é uma área boa, tem tradução de jogos, com muita localização, inclusive, porque para traduzir jogo, muitas vezes você traduz na linha de código. E a linha de código tem um espaço, você não pode aumentar aquela palavra. Então, a palavra, você tem que fazer a localização do jogo aí, né? Por isso que algumas palavras ficam em inglês. Vai para além da tradução, né? Exatamente. A área, né, tecnológica, enfim, tem um pouco de tudo aí. E não adianta querer abraçar o mundo, pegar uma área que você goste para começar e desenvolver aí o vocabulário específico. Então, saber bastante português, saber teorias de tradução, dar uma lida nesse sentido. A faculdade, o curso universitário, né, de tradução e pós-graduação também, né? Eu fiz a pós de tradução.
E depois tem os cursos técnicos de tradução, por exemplo, tradução para dublagem, tradução para legendagem. Então, são as ferramentas técnicas que você vai aprendendo aí. Tem muitos recursos tecnológicos que podem ajudar, né, e que também podem ser um diferencial aí. Né? Que ótimo, cara. Eu queria te agradecer, Alberto. O Alberto esteve aí falando com a gente sobre esse mundo da tradução que me surpreendeu, é muito mais do que se ouve na superfície do assunto, é bastante multidisciplinar essas questões, me parece que no processo tu aprende pra caramba, isso deve ser também bastante gratificante, deixou em aberto, mas com uma certa positividade que sim, que dá para tirar uma grana, que dá para sobreviver, que dá para aprender, que dá para se relacionar com o mundo do conhecimento e do entretenimento. Roberto, obrigado mais uma vez, cara, e está o convite para a gente bater um novo papo em uma outra oportunidade. Valeu, Matheus. Parabéns pelo teu projeto, pelo teu programa. Desejo muito sucesso aí. Espero ter contribuído aí sobre o que é o papel do tradutor e, né, o desejo de que quanto mais invisível, né, no trabalho, melhor. Né? Então, Perfeito. Essa o objetivo final aí de qualquer bom tradutor ou de qualquer bom intérprete. E com certeza a gente volta a bater papo aí sobre esse assunto. Tem muito a ser explorado aí, com certeza. Eu que agradeço. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, gente. Obrigado por nos terem escutado. E, como sempre, estamos abertos a comentários, insights, críticas. E se vocês tiverem alguma pergunta para o Alberto no futuro, é só colocar aí para mim que eu faço chegar até ele. Um abraço.